Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui estamos na nossa live, né, ao vivo, aqui com o pessoal que está se aproximando dentro daquilo tudo que a gente já tinha planejado para essa tarde. Para essa noite. A Bárbara, que vai passar uns temas aqui bem bacanas aqui pra gente. Olá, Bárbara! Oi, tudo bem? Que bom Tudo que bem, e você? eu tô bem também, graças a Deus, tudo certinho, que bom. Tô aqui, né, já dando um oi pro pessoal, né, que eu falo assim que a gente tem a pontualidade britânica, mas sempre tem que dar um tempinho pro pessoal que tá chegando, Certinho. né, pra gente poder falar um pouco desse tema que é bastante interessante. Eu estou vendo aqui que tem bastante gente entrando. Deixa eu ver aqui a Ju Fernandes, Suel Filina, Bianca, já Isso, minha irmã, minha amiga. tudo gente já conhecido. Que bacana, bacana. Sejam todas muito bem-vindas, né? Eu falo bem-vindas por enquanto que a mulherada está dominando Só aqui. mulher, né? Você viu? Boa noite, Jacobina. Seja muito bem-vinda. Oi, Pam, né? Pam? Isso. Isso, a Pamela. A Pamela, seja muito bem-vinda à rede aqui do Balaio. Para quem não conhece, o Balaio é uma rede de entretenimentos e parcerias que nós temos com diversos microempreendedores, onde por meio de encontros bimestrais, agora não podendo por enquanto, né, por conta dessa Só em quarentena casa. só em casa, então nós resolvemos trazer os encontros para esse bate-papo, que é o que acontece justamente nas reuniões presenciais. A gente sempre convida um profissional da área, de algum setor, para bater um papo, que a gente não fala que é palestra, né? Aquela coisa mais, né? Assim, é para bater um papo Uhum. mesmo e trazer umas dicas para todos os participantes. Então, vocês todas são super bem-vindas a esse bate-papo, né, que nós vamos fazer aqui com a Bárbara Fina, da Fina Consultoria, e eu acho que é um papo bem interessante, mediante até tudo aquilo que nós estamos vivendo, e por que que eu quis chamar a Bárbara? Além dela ser uma profissional já de RH, né, que já trabalha na área já há mais de 8 anos, também tem a parte de consultoria, que ela faz, né, com a parte de gestão de pessoas, de RH, enfim, tudo isso. Eu acho que é um tema muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, que é dentro dessa quarentena, onde de repente algumas empresas vieram que meio que no susto, né, de colocarem os seus profissionais para dentro de casa e poder trabalhar. E uma das coisas até que me chamou bastante atenção foi a questão que eu ouvi, né, em tantos jornais, né, que a gente acaba vendo tantas notícias. Uma que me chamou a atenção foi um de uma empresa já relativamente já, né, grande, assim, um pouco conceituada, e o chefe falar assim: poxa, eu não sabia que alguns dos meus funcionários não tinham acesso à internet dentro de casa. E as pessoas trabalhavam justamente com TI. Então, quer dizer, é contraditório, né, tudo isso que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que, enquanto eu estou dando esse papinho aqui, tá, gente? Eu estou vendo que tá mais gente entrando aqui, o MF Consulta aí, Ebert, valeu, boa noite. Kátia Gregório, seja muito bem-vinda, tá? Nosso bate-papo. Enquanto isso, aí a gente vai agregando, porque aí daqui a pouco eu deixo tudo com a Bárbara. Wagner, seja muito bem-vindo, boa noite ao nosso bate-papo. E por meio disso, né, continuando aqui um pouquinho, por meio disso eu achei interessante porque muitas pessoas, tem muitos empreendedores, né, claro, com muita. Agora o que, que eu faço, para onde eu vou, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás, mas tem muita gente que também é um CLT, é um funcionário, enfim, de alguma empresa, um colaborador, né? E está dentro da sua residência. Só que aí a gente começa a ver um ponto crítico, que aí eu só estou dando o pontapé inicial, que depois a Bárbara Uhum. vai tocar o assunto com mais propriedade,
porque home office hoje, ele é mais conforto ou ele é mais trabalhoso? No seguinte, na exploração de trabalho, no que da forma como tem sido feita. Existem aqueles abusos, porque eu estou dentro da minha casa, então qualquer hora é hora. Ou como é que rege isso? Porque eu não tenho ninguém aqui, eu não estou colocando meu dedinho lá, né, para marcar o meu ponto, ou a forma como cada empresa faz. Como é que eu devo seguir isso? Ou se não, falar para o meu chefe: chefe, oi, preciso dormir, boa noite, bom descanso, até amanhã. Todos precisamos trabalhar? Precisamos, claro. Mas como é que funciona essas questões? E aí, pensando nisso tudo, que nós tivemos, porque cada semana a gente tem uma live com um profissional, né, diferente, tanto para agregar para os microempreendedores, quanto para agregar para o funcional CLT, enfim, a gente agrega conhecimento dentro do balaio de cartões. E mesmo porque nós temos vários microempreendedores que também têm funcionários. Como proceder, como agir? Eu vou explorar, eu vou no... Porque a gente fala, brinca, mas é uma verdade, microempreendedor não tem hora. Só que uma coisa, eu não ter hora, e o meu funcionário, como é que fica em relação a isso? Então, por meio disso, nós convidamos, né, a Bárbara, e até a gente pode tratar até de alguns outros assuntos, exploração também no sentido de... Estão surgindo cada vaga, gente, que eu tô aqui, assim, abismada, sabe? Ganhe 5 mil reais em 3 horas, sabe? Umas coisas assim que eu falo, uau, isso pode? Produção, me ajuda, socorro. Como é que fica? E aí eu acho que tenho certeza, por isso que eu a convidei para fazer parte hoje aqui conosco do Balaio de Cartões. E eu sei que vai agregar muita informação para o pessoal, né, que está chegando aqui para conhecer um pouquinho mais esse trabalho e falar de um tema que eu acho que ele é muito válido para os dias de hoje. Home office, mais conforto ou mais trabalho? E aí, Bárbara? O que vocês acham? Será que é mais conforto ou mais trabalho? Né? Cada um acha uma coisa. Depois eu vou fazer até uma enquete para ver o que o pessoal acha, se está mais trabalhando, se está mais confortável, o que eles estão fazendo, né? Quando você me chamou, na verdade, foi uma surpresa, né? Porque assim, faz tempo que era para ter ido em alguns encontros que você faz, falar um pouquinho só do balaio de cartões, que eu achei muito interessante essa iniciativa sua. Sempre foi super criativa, né? Sempre várias ideias, a gente conversando, sempre a gente é milhão. Acho que a gente é muito parecida nesse sentido. Então é muito legal o trabalho que a Andrea está fazendo nesse balaio de cartões, porque junta alguns empreendedores para falar de alguns assuntos, expõe seus produtos, seus serviços, e aí fica bem legal, né? É um network muito natural que acontece. Não consegui ainda por causa dos horários, não ia chegar a tempo, não bateu, mas vai dar certo, né? Então, então assim, tô vendo que mais pessoas estão entrando aqui, falando que depende, né, também, mais conforto ou mais trabalho. E a Paulo. Gente, muita gente, ó. Beijo, são todos muito, muito, muito bem-vindos, todos. Obrigada mesmo pelo convite. Então, o home office, na verdade, ele tá bem mais frequente agora. Já estava. E depois, por conta dessa pandemia, né, do Covid-19, aumentou muito mais. E será que o pessoal já parou para pensar que muitas dessas pessoas não vão voltar a trabalhar nas empresas fisicamente? Não tô falando pelo fato de sair da empresa porque fiquei desempregado, porque está acontecendo muito isso também, mas sim que as empresas estão olhando por outro lado. Estão olhando a realidade de que é possível trabalhar de casa. Você fica 9 horas dentro de uma organização, você fica 8 horas dentro, 10 horas, dependendo, ou mais, para quem trabalha mais tempo, né? E agora as empresas estão vendo que até reuniões não precisa ser ali no tete-a-tete, né, pessoalmente. Pode ser de casa, cada um da sua casa, pode ser feito de outras maneiras também. A gente teve que testar isso muito à força, né? Quem não fazia, quem não liberava isso de jeito nenhum, hoje foi obrigado a fazer isso, né? Então, assim, existem muitos benefícios para as empresas, mas e para o colaborador? Será que o colaborador está achando bom isso ou está achando ruim? Depende, né? Eu coloquei até ali nos tópicos, a gente vai falar um pouquinho dos pontos positivos, negativos,
Mas, falando um pouquinho agora da exploração de trabalho mesmo, quando eu estava pesquisando algumas coisas, lendo um pouquinho sobre isso, eu lembrei de uma coisa bem antiga, na verdade. Lembra aquele vídeo lá do Charlie Chaplin, por exemplo, né? Tempos modernos, lá na Revolução Industrial. O que acontecia? Falando um pouquinho disso, o objetivo daquilo tudo era o lucro, apenas o lucro. Não importava se a pessoa tinha algum problema pessoal, financeiro, na família, o objetivo era esse e não importa as condições, né? Eles, na verdade, viam muito isso, mas esqueciam da parte pessoal da pessoa, da parte sentimental. E agora, além do assunto home office, que a gente está falando muito, se fala muito de saúde mental também. Como será que todo mundo está lidando com isso? Não só o colaborador dentro da casa dele, como também o relacionamento entre colegas de trabalho, com a liderança, como os gestores estão lidando com isso. Então, assim, você tocou num ponto realmente que existe, né? O ponto remoto, você loga lá no sistema e aparece lá que você começou a trabalhar. Tem diversos pontos, assim, o jeito que a pessoa faz para mostrar que está trabalhando e a hora que ela termina, né, o trabalho dela. Então, cada empresa acaba adquirindo a sua forma melhor, o que já tem. Às vezes já tinha até implantado na empresa antes do que agora. Mas também ficou mais difícil para algumas outras coisas, como a administração de RH, na parte de, agora, né, no home office, na parte de advertência, de falta, de desconto. Tudo muda, né? Tudo muda um pouquinho. Então, voltando naquela parte lá de exploração, quando você é explorado no ambiente de trabalho ou em casa, surgem diversas coisas que podem afetar a sua saúde mental, como o cansaço, o estresse, o medo, né? Ele também não se sente muito produtivo. Então, parece que às vezes você trabalha, trabalha, trabalha e parece que não está rendendo nada. Tem vezes que você está super produtiva. Acho que depende do dia, né? Será que o pessoal aí se sente mais, na verdade? Não vou falar de conforto e mais trabalho, né? Mas sim, será que a pessoa está sentindo que está produzindo ou não? Nossa, parece que eu fico aqui das 8 às 6 da tarde no meu computador, tentando fazer mais coisas, mas eu não consigo me concentrar. O que será que acontece, né? Então, assim, nós temos dois lados. Eu queria comparar duas coisas. Por exemplo, hoje em dia, agora pegando lá dos tempos modernos lá que eu falei, com os dias atuais, nós temos mais direitos. Só que ao mesmo tempo, nós estamos versus aqueles fantasmas da exploração. O que seria aqueles fantasmas da exploração? Horas extras não pagas, aquele famoso quebra-galho. Então, assim, eu tô aqui em casa, ou tô na empresa quando eu trabalhava e eu vou quebrar o galho ali do meu chefe, vai. O colega tá me chamando fora do horário, eu vou quebrar o galho dele. Só que se você faz isso constantemente, acaba aumentando a carga do trabalho e você não percebe, né? Acontece muito isso também. Então, assim, outras situações de fantasmas da exploração por exemplo, a conexão incansaente com o trabalho. Quando você tem uma conexão muito grande com o trabalho, seja porque você está vendo que não está produzindo muito, ou automaticamente você faz isso, e aí você acaba tendo uma sobrecarga muito grande. Que aí até existe aquela síndrome de Burnout, né? Que eu já comentei algumas vezes na minha página até, falo com alguns colegas sobre isso, que é quando você tem um esgotamento profissional, tanto mental quanto físico, né? Então, assim... é um pouquinho pior, né? Porque é o também, mental. Nossa, é complicado isso. isso. Fica bem difícil quando você chega nessa situação, né? Porque quando você tem um esgotamento físico e mental junto, por conta do trabalho, como que você vai largar isso? Às vezes com a ajuda de algum profissional, de algum psicólogo. Essas doenças estão cada vez mais frequentes. A população, ela está cada vez mais doente relacionada a trabalho. Eu até ouvi muitas pessoas falando nesse tempo, nossa, a gente precisava de tudo isso, porque a gente estava parecendo um robozinho. Eu mesmo falei, né? Tava parecendo um robô. Levanta, vai trabalhar, aí chega no trabalho, bate ponto, que seja, né? Faz ali seu trabalho, hora do almoço, volta, trabalha, condução, de 2, 3 horas muitas vezes. Né? No meu último trabalho, por exemplo, levava acho que 2 horas e meia para chegar. Então, assim, 5 horas do dia e de volta, né? Trabalhava um pouco longe. Hoje eu não estou trabalhando, por conta da pandemia eu saí de onde eu estava. Saí até no meio de março, logo quando começou tudo isso. Então, assim, a gente tem um esgotamento muito grande. E será que as empresas, será que os próprios profissionais pensam que a gente
que deveria ser prioridade essa saúde mental nossa ou não? Na verdade, muitas empresas, infelizmente, não pensam muito nisso, né? Tô vendo ali que o pessoal tá escrevendo estresse total. É realmente assim, né? É estresse o dia inteiro. Mas agora, em casa, você tem um tempinho mais para pensar em tudo isso, para colocar na balança. Que você não pode continuar dessa maneira, nesse mesmo ritmo. Porque senão a gente vai acabar doente, né? A gente tá com tanto medo dessa doença de hoje em dia, mas essas outras doenças a gente não pensa, né? Que pode ficar doente por conta disso, por conta de trabalho, e muitas vezes por conta de chefia, né? Por conta de gestores. Por isso que um dos tópicos que eu coloquei ali também era uma verdadeira liderança, porque acho que é entrelaçado, né? O jeito que você trabalha no home office, o jeito que sua empresa está lidando com tudo isso e o jeito que os gestores estão tratando a sua equipe. Como será que eles estão tratando tudo isso, né? Agora, nesse primeiro momento do que eu falei aqui, de mais trabalho, mais exploração, você tem alguma pergunta? Não sei se alguém escreveu alguma coisa, na verdade, ou tá tranquilo por enquanto. Olha, aqui, pelo menos, por enquanto, eu tô vendo que o pessoal tá comentando bastante sobre essa questão, tudo. Eu tô falando de um caso bem, assim, próximo, né, de uma pessoa. Todo mundo, quem não me conhece, né, que tá vendo muita gente nova aqui, né, hoje no nosso papo, eu sou da área de eventos. Então, a pessoa já fala, área de eventos é loucura, não tem horário para nada, não tem 3 horas da manhã e 3 horas da tarde, parece que é a mesma coisa. Até onde vai, eu falo isso bastante por profissionais, entendeu? Até onde vai um limite de um gestor de ver coisas, porque é muito diferente, especialmente os eventos presenciais. Eles não estão mais acontecendo. Então, agora, eu consigo organizar um evento virtual? Eu consigo. Eu consigo organizar uma live? Eu consigo. Mas é diferente, né? Exatamente, tem todo um Muito. processo. Ele é muito mais calmo, muito mais tranquilo. Só que eu acho que isso veio também com uma forma do pessoal, assim, desacelera um pouco, porque as questões, elas estão vindo, elas não vai deixar de existir. Porque, por exemplo, com bolo ou sem bolo, você não deixa de fazer seu aniversário. Você não deixa de comemorar. Não é pelo fato de você não estar em um local que isso não vá, entendeu? Então, eu vejo muito nessa questão. E tem uma aqui, ó, da Bogu, né, oficial. Não sei o nome. Sou, né? Tá falando, sou microempreendedora, trabalho em casa há mais de 3 meses e realmente, apesar de parecer fácil trabalhar em casa, não é. É muito desgastante, muito difícil ter rotina, ainda mais com crianças. E aí o outro está perguntando, para empresas, há vantagem no que diz respeito a custo? Com certeza, né? Eu vi esses dois comentários, eu vi agora, eu não tinha visto. Realmente, comentando um pouquinho o que a Bogu oficial falou, né? Que é a Joyce, uma colega minha que trabalha com papelaria criativa, ela tá trabalhando realmente com 2 crianças em casa. Então, assim, as escolas não estão funcionando, tá todo mundo em casa, precisa ter muita criatividade, precisa organizar muito tempo. Então, é complicado sim, né? Eu vou falar um pouquinho ali do que a gente pode fazer, né? Os pontos positivos e negativos depois do home office. Mas a pergunta do Wagner é se para a empresa há vantagens no que diz respeito a custo. Sim, né? Por isso que eu comecei até o vídeo falando que depois que tudo isso passar, pode ser que algumas empresas tornem isso sua realidade. Não o seu quadro 100% de funcionário em casa, mas uma grande parte. Ou até mesmo mesclando as pessoas, né? Cada dia porque assim, eles diminuem custos com muita coisa, né? Os custos operacionais. Tanto com energia, tanto com cafezinho, tanto com a eletricidade, água, tudo, né? Tudo. Até mesmo se ela começar a fazer isso mesmo sempre, se já tem um fluxo maior de colaboradores, muitas vezes diminui até benefícios, dependendo da empresa, né? Porque assim, você estando em casa, muitas vezes você utiliza os seus recursos e não da empresa, né? Então acontece muito isso. A gente vive num mundo capitalista, né? Então assim, é extremamente capitalista, as pessoas pensam realmente no lucro. Eu sou de RH, não tem como eu não falar aqui de uma questão que, vamos dizer assim, falar só de números, né? Falar só de lucro. Claro que existe, toda empresa precisa ter isso, mas eu vou muito mais para o lado humano, muito mais o que a gente pode fazer para ter lucro e também ter um profissional motivado dentro da organização, ou em casa, trabalhando, o que seja,
como eu vou engajar a minha equipe. Então, isso vale muito mais, né? Eu fico pensando aqui em casa, por exemplo, eu saí da empresa que era do ramo de eventos também. Ah, tá vendo o pessoal falando aqui? Era ramo de eventos também, a gente faz eventos, e por isso que eu saí bem antes, logo quando isso começou no meio de março. Porque tudo Uhum. parou, né? Então, assim, só que eu cuido do capital humano. Muitas empresas continuaram com pessoas lá de capital humano para fazer outras coisas de casa para esse pessoal que está em casa. Mas as contratações que eu trabalhava com seleção, os treinamentos, a parte de endomarketing, tudo foi parando, né? Então aconteceu muito isso. Mas eu sei também que outras empresas continuam com todo essa parte de endomarketing, de ações para colaboradores, de coisas criativas, e eu acho muito legal. Eu fico vendo daqui, ou minhas ideias aqui também fluem até. Ah, será que se eu estivesse lá na empresa, o que eu faria, né, pro pessoal em casa? Não, ia brisar, né? Ia pensar até. Penso muito nessas coisas. Mas, então, finalizando essa parte assim de exploração um pouquinho, que eu quero levar agora um pouco mais para o lado de liderança, quando acontece tudo isso, você acaba tendo relações familiares abaladas, você acaba tendo uma somatização, né? Acaba tendo problemas de saúde por conta do estresse e tudo mais. E também você passa a não comer bem, não dormir bem, começa a fazer tudo isso, né? Eu vi o pessoal rindo aqui, ó, que eu falei que brisa com minhas ideias, eu acho, né? O pessoal que me conhece, ainda mais o pessoal que trabalhou já comigo, ou da família, sabe que eu sou muito criativa, né? Eu gosto de criar as coisas, às vezes eu vejo umas coisas assim e penso, como que eu vou tirar isso do papel e fazer? Né? É bem legal essas coisas assim. Falando um pouquinho do medo que eu puxei, que é uma das coisas, eu falei do estresse, cansaço, medo, e puxando um pouco para a liderança, nós temos também outra vertente aí. O medo versus admiração e respeito pelo líder, né? Entrando um pouquinho na liderança. Às vezes a pessoa não é que ela admira a liderança ou que ela respeita, que deveria ser o certo, ela tem medo, né? Então muitas vezes ela acaba agindo, ficando apreensiva se está produzindo ou não, muito mais no home office porque está longe do chefe. Como que o meu chefe, como que o meu líder, meu gestor, vai avaliar se eu estou produzindo? O medo de ficar desempregado também, o medo do seu desempenho não estar indo como esperado pela empresa ou pelo seu líder também, né, pelo seu chefe. Então, dentro desse tópico aí de liderança, eu coloquei 3 subtópicos, vamos dizer assim, né? Como que será que tem que ser o verdadeiro líder? O primeiro que eu cito, né, principalmente é a comunicação. Como será que está a comunicação de líder e liderado, né? De Uhum. gestor com a sua equipe em casa? Quais será que são os problemas? Né? Qual a sua maior dificuldade? Então aqui eu falo até de quando o líder, né, o chefe, sufoca muito o colaborador. Isso já gera uma pressão muito grande. Às vezes ele está exigindo muitas coisas que nem exigiria se tivesse no escritório, se tivesse na empresa. E por que que no home office ele tem que exigir de uma forma muito maior? Será que é porque ele não está vendo? Será que é porque ele quer controlar muito? Existem esses perfis também muito controladores, né? Como eles estão delegando as tarefas para os funcionários dele também. Eu acho que tem que ser uma conversa muito aberta, muito verdadeira e constante, né? Acho que não adianta o líder só cobrar, 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 sufocar a pessoa, colocar atividade em cima de atividade que ela não consegue fazer no tempo hábil, e aí essas exigências acabam sufocando o colaborador e ele não consegue produzir, por todas essas coisas que a gente já comentou. Então, assim, umas coisas que os líderes podem fazer, algumas delas, é ter essas conversas constantes e verdadeiras, claras, né? Transmitir as novidades, né? O que está acontecendo nas reuniões, quais são as mudanças. Tem que deixar também o pessoal mais seguro em casa. Acho que seria bem isso mesmo. Alinhar processos, né? Precisa alinhar o tempo todo. Você precisa dar o suporte para o seu colaborador. E o jeito de falar é muito importante também, porque nesse período as pessoas estão muito mais sensíveis, né? Então, assim, imagina se os líderes que já não eram muito leve para falar, né? Se a pessoa já chegava gritando, já queria chegar na pessoa falando um monte de coisa. Tá, eu não tô ouvindo aqui, eu acho, não sei se você falou. Não, 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 tô Ah, te tá bom, ouvindo. não, tranquilo. E aí eu não.
Às vezes, se o líder já não era assim, ficou mais complicado agora, né? A mesma coisa as empresas. Se as empresas não tinham ações legais, ações diferentes para falar com os líderes, para impor para os seus colaboradores, mostrar coisas novas, agora o home office vai ser muito mais difícil. Então, eu até disse hoje cedo mesmo, para uma prima minha, falando assim, que é só uma continuação, né? Se a empresa tinha algumas práticas, provavelmente ela continuou com essas práticas. Se ela não tem, dificilmente ela vai colocar agora. Se está colocando, é ótimo, né? Se a empresa está mudando, se o líder teve uma outra visão, um outro olhar, é maravilhoso. Mas assim, é um pouco mais difícil, porque a sobrecarga deles, a insegurança deles também acontece, né? Também tem outras coisas que estão aí. A gente não pode falar só do lado do colaborador, tem o lado do líder também. Toda a pressão que cai em cima dele também, né? Então tem tudo isso. Tem algumas perguntas que o líder pode fazer para os seus colaboradores que pode ajudar. Quais são suas dificuldades em casa? Como eu posso te ajudar? Mas também os colaboradores têm que estar abertos, né, para fazer essas perguntas e dar novas ideias para os líderes também. Como, olha, eu pesquisei sobre tal assunto, está aqui a solução, né? Pode contar comigo. Então, assim, são coisas que dentro da comunicação a gente pode ter uma coisa muito saudável, entendeu? Então, acho que essa troca de uma comunicação verdadeira e clara seria uma opção muito boa para conseguir engajar os colaboradores em casa e manter o time bem mais próximo, né? Dos três, pode falar. Quer falar alguma coisa? É uma pergunta. Por exemplo, o que a gente percebe bastante, bom, pelo menos assim, as pessoas que caminham comigo, né, já sabem que eu sou extremamente chata com organização. Eu sou muito organizada, que eu me irrito comigo mesma. Mas eu tenho, assim, questão de organização e questão de disciplina. Então, se tem uma ferramenta que eu amo demais, se chama agenda. Eu estou em casa, eu estou numa quarentena, mas eu sei exatamente todos os dias. Claro que tem um dia ou outro que escapa uma coisinha ou outra, mas eu sei, tá tudo aqui, tudo programado. E eu tô percebendo isso, a dificuldade das pessoas conseguirem fazer que essa palavra se torne realidade no dia a dia delas. Porque eu não sou disciplinada, desculpa, mas se eu não sou disciplinada, se eu não tenho um horário para entrar, sendo um microempreendedor ou uma colaboradora dentro de uma empresa, um colaborador, não importa, eu vou acordar a hora que eu quiser, eu não vou ter aquela sequência do que fazer. O cliente está desesperado ligando lá no telefone, no WhatsApp, chamando alguma coisa, eu não estou nem aí para ele. Quer dizer, eu fico naquela coisa, sabe, assim. Então, eu acho que essa palavra ela é de suma importância. Disciplina e organização para esse período. Também, claro, eu acredito que ajuda a questão. Eu tenho um espaço na minha casa para isso. Eu vi um comentário de uma das pessoas que passou aqui. Eu preciso de um espaço, porque dentro desse espaço eu preciso de silêncio, ou eu preciso me organizar para isso. Como é que entra esse conflito dentro desse momento? Porque uma coisa eu posso até trabalhar na minha casa. Mas eu posso sair para fazer uma reunião, eu posso fazer não sei o quê, eu posso ir. Só que agora eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que ficar exatamente dentro da minha casa fazendo tudo isso. Como é que entra isso daqui, ó? Eu vi aqui agora o pessoal, a Dariane entrou falando oi, o Douglas também pediu um oi ali em cima. Foi a Vanessa que comentou, falando que era difícil se concentrar em casa. Realmente, tem que ter planejamento, né? Trabalhando home office, você tem que ter algumas coisas. Por exemplo, planejamento de agenda, como você falou, seguir. Muitas vezes você pode começar das tarefas mais importantes ou maiores, né? Porque você começando dessa forma, no final do dia, talvez você esteja mais cansado, talvez pelos acontecimentos do dia a dia, durante, né, o dia até finalizar lá no final da tarde, ou independente do seu horário, você esteja mais cansado e aí você consegue resolver as coisas mais fáceis ou mais rápidas de fazer. O que acontece muito, né, o que eu ouço o pessoal falando, e algumas conversas que eu tive também, é a pessoa que está em casa, trabalhando de casa, ficar preocupada se ela está realmente atendendo às expectativas, como eu comentei, de líder e da empresa, e aí elas se concentram nas tarefas que demandam mais tempo para ter o que fazer, mas na verdade, algumas, né, dessas tarefas que demandam mais tempo não são as mais importantes. Então você tem que ter aí
uma régua, né? Do que é importante, do que eu preciso fazer agora, das minhas atividades maiores, que vão levar mais tempo, e para tentar fazer tudo no dia a dia. Uhum. Ergonomia também é importante, ó, segurança de trabalho aqui falando, né? Com certeza. Além de ter um espaço nesse planejamento de agenda e tudo mais, você tem que ter um espaço na sua casa, porque é compartilhado com outras pessoas, que vai ter barulhos, que vai ter criança correndo. Então, se você tiver esse espaço na sua casa e falar, olha, de tal horário a tal horário, eu vou estar dedicada esse tempo, né, ao meu trabalho, não posso ser interrompida, né? Fica mais fácil de você se isolar um pouquinho aí do restante da casa, Posso né? colocar uma lenha nessa Pode. fogueira? Colocar o quê? Uma lenha, uma lenha. Pode, Eu pode. tô, vai, um exemplo. Eu estou numa Uhum. casa muito pequenininha, Uhum. com vários irmãos pequenininhos, preciso trabalhar, não tenho como pedir para eles, por favor, fiquem quietinhos o dia inteiro, mas tenho que trabalhar. Como é que eu faço? Às vezes você trabalha em reunião com fone, né? Já para você ouvir a pessoa é, com mais facilidade, mas também para o outro te ouvir do outro lado vai ser mais difícil pelo barulho da sua casa, né? Tem casas pequenas, na verdade, que tem muitas pessoas, isso que é um pouquinho complicado. A gente tem que tentar manter tudo isso e conforme com quem você vai precisar conversar até essa reunião, deixar bem claro isso também, né? Você tem que ser muito aberto com essa outra parte, por isso que os colegas de trabalho, a liderança e etc., tem que ter outro olhar, não tem como. São realidades diferentes. Ninguém vai estar ali na sua salinha, na sua bancada do trabalho, em silêncio. Vai ser diferente na sua casa, né? Às vezes você vai ter que falar, olha, meu filho tá chorando ali no outro quarto, eu tenho que parar aqui e tenho que ir lá ver, entendeu? Então, acho que é empatia. Acho que as Hum, pessoas precisam ter empatia mesmo, né, para tudo isso. Referente à ergonomia que o Wagner estava falando, realmente, além do espaço, você tiver uma cadeira melhor para você sentar, porque é muito fácil, é muito rápido você estar em home office, você pegar lá o seu notebook e sentar na cama, né? Ah, eu vou sentar na cama, vou sentar no meu sofá, é mais confortável, coloco ali um travesseirinho, ligo a televisão, fico ali tranquilamente. Mas e a sua postura? Isso não vai ser um dia na semana que você vai estar fazendo. Ah, amanhã eu volto para a empresa, é só um dia, hoje pode. Não, vai ser a semana toda, vai ser o mês todo, a gente não sabe quanto isso vai durar, né? E como eu falei também, pode ser que volte as coisas normais e você também tenha mais flexibilidade para trabalhar de casa. Então tem que uhum. começar desde já a pensar em tudo isso. Aqui, deixa eu ver o que outras pessoas falaram. Adaptação aos novos modelos de procedimentos por não ter papéis físicos. Isso também, né? A pessoa que está em home office, um dos pontos negativos, ela se sente não próxima às atualizações da empresa, ela não está próxima às pessoas para ir ali levantar e falar com ela. Por mais que você possa conversar, parece que a equipe, quando não está reunida, você fica um pouco afastada do que está acontecendo, né? Uhum. E aí isso também às vezes pode voltar lá na outra coisa de ser preocupante, ficar com medo, insegurança. O que será que está acontecendo? Como será que estão vivendo? Né? Uhum. Pedir ajuda ao marido, irmã, para ficar com criança durante as atividades. Também é importante. Se tiver outra pessoa para olhar, ótimo, né? Muito dispersa, acho que não daria certo para mim. Eu também tenho uma certa dificuldade em me concentrar quando eu estou em casa. Eu vou dar um curso para todo esse povo, como se concentrar dentro de casa. É bem isso mesmo. Eu não sei se com você é assim, que a gente é muito agitada. Acho que você também pode estar sentindo falta, né, dessas pessoas, daqueles encontros presenciais, porque é diferente. A gente é muito calorosa, né? A gente quer pessoa junto, a gente quer conversar, falar, todo mundo ao mesmo tempo. Hoje, Bem assim. hoje é incrível no meu Facebook pessoal, né? Eu postei várias fotos de diversos eventos organizados, onde eu estava no meio de multidão, É sabe? mesmo. Eu Assim, vi. várias fotos assim, eu falei, gente, que saudade disso. Eu até tô brincando em aspas, tá? Tô Uhum. brincando. Quando acabar tudo isso, eu já sei o primeiro evento que eu vou organizar, o evento do abraço. Eu quero fazer É um mesmo. evento para todo mundo. Imagina, vai ter que ser, nem sei aonde vai ser, mas todo mundo só para a gente se abraçar, ouvir boa música, conversar, É. jogar a conversa fora, sabe aquelas coisas saudáveis? Porque isso Uhum. eu gosto. Até a minha mãe até comentou isso comigo hoje. Ela falou, filha, você tá sentindo falta, né? De sair tudo. Não, imagina, hein? Eu falei, eu tô abraçando o guarda-roupa, eu tô abraçando a cama, eu tô abraçando, sabe, assim, porque eu gosto, eu não sei, tudo bem, eu respeito até quem não gosta, porque cada um Uhum. sabe, mas a gente, nós somos assim, É, entendeu?
quer abraçar, a gente quer estar perto, a gente quer tá ali fazendo, sabe, assim, com as Uhum. pessoas, fazendo as coisas, olho no olho, por mais que tenha, ó, é um Bem isso. prazer a gente alcançar vários lares aqui que a gente não, né, de Uhum. diversas questões. Aí seria muito legal, imagina, estar numa edição presencial, vendo todo mundo de perto, assim, eu acho que isso é bacana. Eu sinto falta, assim, disso. É bem diferente. Tem alguns pontos negativos, né? Eu sei que algumas pessoas estão gostando, né, de trabalhar home office. Não tem só ponto negativo. A gente também vai falar dos positivos. Mas além dessa parte de planejamento, do distanciamento das pessoas, porque não foi só um distanciamento organizacional. Foi geral, foi social. Então, se fosse só empresa, eu termino aqui, eu vou sair ali um pouquinho, eu vou conversar com a minha mãe, vou ver meu pai, eu vou reunir um grupo de amigos, vou fazer um churrasco, vou ligar uma música. Você desestressaria um pouquinho mais, né? Não foi só um distanciamento de empresa, porque se fosse só isso, acho que a gente estaria mais tranquilo, né? Mas foi de tudo. E um dos pontos negativos do home office também é isso, a falta dos colegas de trabalho. Né? Eu tô sentindo falta dos meus colegas de trabalho, eu tô sentindo falta da convivência. Quando a gente tá lá, alguns reclamavam, né? Ai, hoje é hora de ficar em casa. Eu até tava brincando, nossa, quero estar em casa. Eu tava brincando que no começo desse ano, no final do ano, muita gente falou assim, né? Eu também, tá? Me incluo. Vamos ver lá o calendário para ver todos os feriados de 2020. Tem muitos feriados pra gente ficar em casa. A gente quer ficar em casa. A gente quer emendar os feriados. Você não? Você viu? Aí, ó. Então a gente viu lá o calendário, todo mundo na agonia, né, de poder ficar em casa, mas esse ficar em casa tinha outro sentido também. Era de você poder viajar, você poder sair, você poder se divertir, não só ficar em casa, né? Vamos lá ver Netflix, trabalho, sala, cozinha, quarto. Então foi um pouco diferente. As pessoas se frustraram um pouco enquanto a isso, né? Com certeza eu queria estar aproveitando também, trabalhando na semana, aproveitando os feriadões. Agora vai ter outro que poderia ser emendado, né? Na terça-feira vai ter o feriado. Então, tem algumas pessoas comentando aqui. Você quer. Fiz um Quero coffee falar assim, break. Uhum. olha, a Salles, né? Ela Isso. fez um coffee break, gente. Amo coffee break. Pode me Uhum. convidar todos que eu adoro. Ai, que Ela legal, bem legal, hein? equipe via Skype. Olha isso, Skype Teams, Olha. né? Para integração e conversa sobre o assunto fora de tarefas. Isso é maravilhoso. Isso é Uhum. maravilhoso. Muito bom. Isso. A Jacovinha, né, tá falando assim: sinto falta do ambiente e dos colegas. Faz falta mesmo. Verdade. Imagino. Faz. Eu vi Faz. aqui Olha, também da Aline, que tá falando que tem happy hours, né? E manter reuniões constantes, que foi comentado também, com certeza precisa, né? Para alinhar tudo. A Vanessa, eu quero trabalhar, não aguento mais ficar em casa. Tudo volte logo, espero que seja assim. Existe isso daí do coffee break foi bem interessante. Coffee break eu não tinha escutado ainda. Eu ouvi falar do happy hour que a Aline fez e foi bastante legal, né? Porque aí você até apresenta a família para as pessoas que trabalham com você. Apresenta seu cachorro, apresenta seu gato, apresenta seu papagaio. Então, assim, você. Isso também serviu para as pessoas ficarem mais próximas, né? É um desafio, mas, às vezes, no mundo organizacional, tem pessoas que compartilham mais da sua vida pessoal, outras não. Talvez essas outras pessoas não queiram compartilhar tanto, né? Vem cá, meu pai, vem ver aqui, vem ver ele, não sei o quê. Mas é importante, se o líder também, ele conhece seu time, ele sabe mais ou menos quem gosta disso, quem não gosta, o que ele pode fazer. Até mesmo o colaborador pode dar ideia, não precisa vir só do líder, né? Só do gestor. Eles podem dar essas ideias também, e é bem legal. Deixa eu ver aqui. Ficar em casa. Olha, eu ainda tô conseguindo ficar em casa, viu? Eu tô aproveitando esse tempo para muitas outras coisas. Não tô reclamando tanto assim de querer voltar logo. Eu tô aproveitando o momento, porque eu acho que é mais fácil você fazer dessa forma, né? Porque eu sei que se eu começar a ficar muito angustiada de ter que sair, eu vou ficar doida. Então, é melhor eu ter calma e sim. aproveitar para fazer outras coisas, né? Então, Ai, novamente, mas a realidade é que não parou. Eu tenho muitas vagas que eu vejo de pessoas que eu conheço em grupos de RH que as pessoas estão contratando, e não é só na área de saúde.
área de telemarketing, área de RH, também estão contratando ainda mais departamento pessoal, muita gente saindo de férias, muitos desligamentos, infelizmente, também. Então, alguns ramos continuam com as vagas abertas, continuam contratando, mas com certeza muitas das vagas foram congeladas também, né? Tem uma Quanto aos pergunta, custos, uhum. Wagner. Quanto aos custos, né? Home office, internet, luz, água, alimentação, pouco tempo para fazer as refeições. Os custos, na verdade, vai de empresa para empresa, né? Tem empresas que podem até arcar com algumas coisas. Ah, minha empresa vai arcar com a internet, minha empresa vai arcar com um plano melhor de internet para mim. Tem outras que não estão fazendo isso. Acho que uma maioria delas, como também estão reduzindo o salário, reduzindo custos, muitas empresas não estão fazendo isso e o custo é do próprio funcionário, né? Até benefícios como refeições que deveriam continuar, tem empresas que cortaram, porque não é porque você não vai comer na rua, comer na empresa, que você também não vai comer em casa, né? Poderia continuar, mas eu acho que esse momento é muito diferente. Ninguém estava esperando. Se fosse uma coisa normal, né? Estamos convivendo normal, mas as empresas estão começando a trabalhar home office. Mas não, foi no meio de uma pandemia, foi do nada, as empresas não estavam preparadas para isso, muitas delas. Então a gente tem que colocar na balança também aí, que é uma dificuldade pra gente, mas também é pra empresa. E a outra pergunta foi? Ah, não, era mais isso mesmo, né? De refeição. Isso, era Essa mais nova essa. rotina pegou de surpresa, realmente. Estão comentando aqui de ginástica laboral. Tem a Paula que comentou, e tem outra pessoa que também falou pra mim hoje que as empresas estão mandando vídeos, né, com ginástica laboral pro pessoal fazer. Eu até vi que tem também aniversariantes do mês. Se fosse eu, por exemplo, eu cuidava dos aniversariantes do mês da minha empresa, né? Eu acredito que não está acontecendo nenhuma ação nesse sentido lá. Mas, se eu tivesse lá, eu teria com certeza pensado em alguma coisa. Mandar um cartão virtual, mandar um e-mail para a pessoa, lembrar dos aniversariantes. Às vezes reunir o pessoal, então, se não dá para todo mundo, né? Reunir a equipe no Skype, num outro aplicativo, para poder cantar parabéns, falar com a pessoa, para ela se sentir acolhida. Então, tem diversas outras coisas também, né? Eu só queria falar também dos pontos um pouquinho positivos também do home office. A gente falou de bastante coisa negativa até, né? Da falta dos colegas, né? Tem algumas coisas que são positivas, que eu até deixei aqui separadinho, que, deixa eu ver aqui, que tem também a flexibilidade de horário, né? Você está perto da sua família. A parte de deslocamento, como eu falei, eu demorava bastante para chegar na minha última empresa. Então, hoje não tem esse deslocamento. Só que também, trabalhando home office, uma dica para quem está trabalhando dessa maneira é colocar marcadores. Para você mesmo sentir que estar trabalhando em momento que você tem que parar de trabalhar. Algumas pessoas comentaram aqui de pausa para café, para almoço, que está corrido. Você precisa deixar bem claro o início, né, da sua jornada de trabalho e o término também. Se durante lá na empresa você levantava para tomar um cafezinho, por que você não pode fazer isso na sua casa? Entendeu? Mas eu não tenho horário de café, mas eu levantava para tomar um cafezinho, para ir lá na mesa do colega conversar um pouquinho. Você pode fazer isso em casa também. Porque você já está o dia inteiro ali sentado, o dia inteiro trabalhando com algumas atividades. Então você pode, e o seu horário de almoço principalmente, né? Você tem que cumprir. Às vezes em casa você quer comer ali do lado do notebook mesmo, você não quer parar porque tem muita coisa. A gente também não pode colocar aquela exploração de trabalho só na culpa lá da liderança, culpa da empresa. Muitas vezes, esse sentimento de que você está trabalhando muito é pela falta de planejamento, né? Você não tem um planejamento, você não está organizado com as suas rotinas, e aí você começa a trabalhar, daqui a pouco já está no horário de você parar e você fala que não fez nada. Mas você teria que parar na sua hora de almoço, fazer o seu almoço certinho, descansar um pouco, sair do notebook, sair da papelada que você está mexendo e descansar um pouco também. Levantar algumas vezes, aí para a parte também ergonômica, né? Às vezes você não está numa cadeira específica ou num lugar certo, com a altura do computador certo, para ver e levantar, andar um pouquinho pela casa também ajuda, né? E esses marcadores que eu tinha falado, você marcar, por exemplo, se você não tem um deslocamento, troca esse tempo de deslocamento por uma outra atividade. Por exemplo, eu entro 8 horas no serviço, saía 6 horas de casa. Não quer acordar 6 horas? Acorda 7, por exemplo, e faz um exercício físico. Faz alguma outra atividade. Coloca no lugar.
disso, porque na sua mente vai estar mostrando o quê? Quando você começou a fazer essa atividade, que seria o deslocamento, eu estou me preparando para começar a trabalhar, né? Uhum. E aí você troca também algumas coisas, tira o pijama, né? Mais um marcador aí para você. Se você se você levantar, já ficar com o pijama, o seu corpo vai sentir que você está descansando. Que você está descansando, que é hora de você relaxar lá na sua cama, pegar o notebook e já começar a trabalhar. Mas não, se você pelo menos trocar de roupa, né? Estar já preparado por uma videoconferência, por exemplo. Não precisa, vou colocar sapato, vou colocar tudo, calma. Também não precisa ser tão, assim, né, exagerado. Pode ficar ali com o seu chinelinho e tudo mais. Não Mas, por precisa ser, exemplo, né? Não sei se é André que vai que eu gosto toda de me maquiar. Não precisa, né? mas é isso mesmo. É essa postura profissional também. Porque se você não tira o pijama, né, e você continua na mesa, seu corpo vai sentir que é hora de descanso. Então você não vai produzir. Entendeu? Exatamente. Então, para você se sentir até um pouco mais motivada, um pouco mais engajada, às vezes a pessoa quer conversar, quer fazer uma reunião com você, te chama e fala: ai, peraí, eu tenho que correr aqui. Aí eu vou lá, tem que colocar outra camiseta, tem que pentear o cabelo que não penteou hoje. Então, esteja preparada para isso também, né? Eu vi que o tempo tá bem Então, escasso aqui. Você quer ver alguma pergunta? não, eu tô vendo aqui a Salles, né, falando assim, não consigo nem me concentrar se não estou arrumada e com café tomado. Parabéns, É verdade, né? É bom, isso mesmo. acabar a Salles, a gente vai agendar um cafezinho. Gosto de gente assim. Eu também, apesar Tem de que ser se conhecer, né, escola. esse pessoal daqui. Pegou de surpresa, nós também sofremos com essa adaptação, a Tamires falando. É legal que o pessoal está comentando. Mas eu acho que eu acabei falando de todos os tópicos até. Eu vou ver outras perguntas que o pessoal comentar aqui, já já. Mas a gente falou, né, um pouquinho da exploração de trabalho. Eu não fui pela parte de legislação trabalhista, eu não fui tanto pela parte de legislação mesmo, né? Dessa outra Sim, parte do que fazer, do que não fazer, do que pode, do que não pode. Uma coisa que eu lembrei de comentar sobre os golpes que estão acontecendo, que você comentou lá no começo. Sim, sim. existe muito isso. O que vale é você pesquisar a empresa. Com certeza, se você vê alguma coisa lá, trabalho home office para ganhar 5 mil por mês, e você vê que precisa pagar algum material para você começar a trabalhar, pagar algum acesso, pode desconfiar um pouco mais, né? Então, quando você tem que pagar alguma coisa, você nunca ouviu falar na empresa, você pesquisa e não encontra nada, coloque em alguns sites aí sobre a avaliação da empresa, né? O que os funcionários falam, quais benefícios ele tem. Você vai encontrar alguma coisa. Se você não encontrar e se você achar um suspeito, não acredite nisso, né? Não faça, não pague nada dessa forma, porque a gente fica bem desconfiado mesmo, entendeu? Então, além dos pontos ali de exploração que eu acabei falando, mais do lado humano, tá? Que é minha área, é o capital humano, são as pessoas, né? A gente falou um pouquinho aí dos pontos negativos e positivos do home office. Naquela parte de liderança que eu estava falando de comunicação, eu só queria acrescentar os outros tópicos, que era a criatividade, que a gente comentou já ao decorrer da conversa, né? Não precisou ser lá na hora junto com a comunicação, mas é a criatividade de fazer outras ações e também do feedback. Só que não espere, né? Que se você não tinha feedback presencialmente, que você vai ter estando home office. É muito É. difícil. Eu sou super eu defendo muito isso de ter feedback. Acho que a gente precisa muito saber dos nossos pontos fortes e pontos a serem melhorados para a gente conseguir atingir as atividades que as pessoas propõem para a gente e se a gente está atendendo a expectativa. Mas é muito difícil quando a gente não tem esse feedback. A gente fica muito solto. E eu sempre falei isso com o pessoal que trabalhou comigo. Aí a gente só fica sabendo do motivo do desligamento no desligamento. A gente não É. teve nenhuma chance de saber o porquê que a gente está sendo desligada. Às vezes a gente sabe, às vezes o colaborador sabe que está fazendo alguma coisa para ser mandado embora mesmo, porque não quer ficar mais lá, ou porque fez alguma coisa errada. Mas muitas vezes acontece também da pessoa ser pega de surpresa. Ela achar que está fazendo certo e não está, mas ela não foi comunicada disso. Isso é muito triste. Como eu trabalho com gestão de pessoas, eu fico super chateada quando isso acontece. As pessoas não têm retorno e elas são desligadas sem saber o motivo, muitas vezes. Né? É. O líder, o chefe, ele sabe disso lá atrás, reclama da pessoa para todo mundo, menos para ela. Então eu acho isso muito complicado. É isso que eu queria colocar aí dos tópicos da liderança também. Mas aqui os aniversariantes receberam um bolo surpresa em casa. Olha que legal. Muito legal. Ótimo. E eu sei que
E eu sei que a empresa da Paula faz muitas ações assim. Eu vejo, né, no Instagram deles, muitas ações que deixam os funcionários mais motivados. Isso é de extrema importância. Ainda mais agora, que esse relacionamento deve ser para manter um clima harmônico e para manter a equipe engajada, né? Precisa dessa ajuda aí dos líderes, sim. E das pessoas da empresa, né? Às vezes não é só líder, né? Às vezes é o setor de endomarketing, o setor de marketing que faz isso. Estão pensando nas pessoas, mesmo elas estando em casa. Super Uma, per- importante. uma Uhum. perguntinha importante, né? Os desligamentos, quando o funcionário está em home office, tem que ser presencial? Não, muitos já estão acontecendo em casa. E aí a gente tem que parar para pensar também, dessa vez eu não vou falar que é culpa da empresa, é errado, como eu falei do errado de não ter feedback, né? Nesse ponto, infelizmente, ou não sei nem como definir isso, né? É o correto ser desligado em casa, assim, via Skype, via telefone, né? Porque assim, já não pode, já não estão se vendo. Agora, marcar um encontro apenas para fazer o desligamento é arriscado, né? A gente está num momento de isolamento social e os desligamentos estão acontecendo dessa maneira. Muitas vezes, assim, por Skype, por videochamada, por WhatsApp, por ligação. Falei com uma Exato. colega esses dias que ela não tá aqui, eu acho que ela não tem Instagram, e ela falou: eu preciso demitir a minha colaboradora agora na outra semana, vai ter que ser por telefone, eu tô vendo o que eu vou falar, porque não é que ela fez algo errado, né? Esses desligamentos estão acontecendo muitas vezes, não é porque as pessoas fizeram algo de errado, é porque está sendo necessário. As empresas não estão conseguindo manter tudo isso de colaboradores, né, na empresa, então está acontecendo distante mesmo. Sim, sim. Colaborador também pode pedir feedback, e isso também. Eu pedia muito feedback, eu sempre pedi muito. É que às vezes nem o líder ele gosta de dar, ou sabe, né? Eu já fiz isso. Eu já pedi, olha, eu queria um feedback de tal coisa que eu fiz, né? E aí? O que você achou? Tá certo? Tá errado? Eu fui pelo caminho certo? Eu pergunto também. Só que às vezes o líder fala, esse negócio de feedback, às vezes nem ele sabe fazer. Acontece muito também. Mas é importante sim, se você sente falta e o seu líder não faz isso, você pode perguntar. É uma Exatamente. opção, né? Mais alguma pergunta? Estamos finalizando o tempo, eu acho, né? Estando Ó, tô aqui, vendo que a gente, Thaís entrou. o Tiago estava falando, as empresas deveriam liberar alguns dias durante a semana para home, quando a epidemia passar, para tentar alugar um pouco, como é? Tentar alugar um pouco o trânsito e a superlotação no transporte público e até reduzir os custos. Uhum, E tem outra isso. que aconteceu comigo também, pedir feedback e ele não saber dar. Acontece várias vezes. E Uhum, exatamente, muitos líderes não têm ferramentas para fazer o feedback. Aliviar o sim. trânsito. Entendi, Tiago, valeu. É verdade. Entendi. Esse daí eu não tinha visto, mas É, realmente. Aqui, ó, vamos continuar até as 22. Eu concordo, acordo, né? Todo mundo pelo WhatsApp, é isso mesmo. Deve ser a equipe dela, né? A Kátia ali falou. sim, Férias, o pessoal tem que agradecer também porque não está sendo demitido, com certeza. Esse momento está sendo diferente e angustiante para todo mundo, eu acho. Mas é verdade que falando das férias, às vezes os líderes não têm ferramentas para dar, por isso que o treinamento é importante, minha área aqui, né? Treinamento é importante por isso. Você senta com um grupo de líderes, muitas vezes eles nunca fizeram um feedback para o colaborador. Avaliações de desempenho e tudo mais que tem para se pensar, né? A questão do transporte, com certeza, é o que eu falei, né? As empresas poderiam pensar muito mais nisso. Menos pessoas no transporte, menos custos para as empresas. Com certeza, muitas delas vão pensar nisso sim, de diminuir. Diminuir o pessoal no escritório e fazer como se diz? Dividir, né, o pessoal. Uma vez você fica home office, na outra semana você fica mais um dia, dividir o sim, pessoal para conseguir fazer isso. sim, sim, Legal. sim. Não sei se tem mais algum aqui porque eu perdi. Não, aqui é aqueles que eu já tinha comentado. Eu sei que, assim, eu falei que eu tinha comentado com você, lembra? Esse tema é um tema É. muito pertinente assim para o momento. Nós temos apenas aqui uma horinha, né, tá? Mas gente, não fiquem Uhum. preocupados, porque essa foi a primeira. Nós vamos fazer outra live e aí eu prometo que agora a gente vai conseguir adaptar o negocinho e trazer É. agora para edição presencial com a gente. Que ali Vou conseguir agora.
Eu Aí tô com tempo agora, entendeu? ali vai Depois. ser melhor para até as pessoas que quiserem conhecer, né? O pessoal Uhum. que vai já o balaio, né? Que não conhece a Bárbara. Eu já tive o prazer de conhecê-la É. presencialmente, então eu já sei quem é a pessoa, é uma excelente profissional. E também eu quero deixar uma dica com vocês. Quem de repente pegou o bate-papo nosso só da metade, vai estar disponível no nosso site, tá? Uhum. balaiodecartões.com.br. Vai estar disponível no YouTube do Balaio, tá? Balaio Uhum. de Cartões, tá? YouTube, né? Barra Balaio de Cartões. E os meninos estão. De repente, a gente vai ter transformar essa matéria também em podcast, que tem lá dentro do site do Balaio. E vocês Legal. podem acompanhar. Quem tiver mais perguntas, que esse é um podcast diferenciado, tá? Não é um Uhum. podcast que você só ouve as informações. Você ouve, mas também você pode deixar as suas dúvidas, que o profissional daquilo que já tem lá dentro do site, ele vai te responder. Ou seja, tudo isso a gente quer fazer um processo de forma para quem acompanha o balaio de cartões, ele vai ser um processo muito que a gente gosta de responder de verdade para o empreendedor, tá? Bom, Então, o nosso tempinho aqui está acabando. Eu quero te é agradecer mesmo. demais, Bárbara, demais mesmo. A nossa próxima live vai ser no Estão dia 20. perguntando já, né? A Aí, nossa ó. próxima vai ser dia 23 de abril. Assistem. Uhum. Muito, muito boa. Deixa até ver aqui rapidinho, para não dar informação errada. Vai ser com uma coaching, a Michele, tá? Olha o tema da live: como preparar o seu negócio para novas mudanças. Legal. É um É. assunto bem O pessoal propício. assiste, porque você tá fazendo bastante live, né? Bastante legal. Eu vi a última, que era com a pessoa a Lívia, né? Do Isso, Sebrae, ali, né? Eu Sebrae, vi. Bem muito legal bom. também. Mas obrigado por ter me chamado. Eu vi aqui o pessoal falando aqui de mim, quando será a próxima. Obrigado pro pessoal que tá assistindo, que assistiu até agora. E por você por ter me convidado de novo, com certeza. A gente vai se encontrar em um desses encontros aí do Bailário de Cartão. Esse trabalho está sendo muito legal que você está fazendo. E eu quero ver de perto, né? Eu quero encontrar aí com esses profissionais pessoalmente. Com certeza. Olha, gente, eu quero de coração agradecer a todos, Cida, Fabrício, olha, o Ebert, todo o pessoal que está aqui, os novos que eu estou conhecendo hoje por conta, né, É mesmo. eu falo, tá vendo? Essa parceria é muito legal. A gente É. acaba conectando contato. Bianca, meu amor, te amo, muita saudade de você. Que saudade de abraçar todos vocês, todos, até quem eu não É conheço, eu mesmo. já tenho saudades, tá bom? O que você Mas falou é verdade, esse tema é muito amplo, muito. A gente falou aqui, eu já falo rápido, né? Mas a gente tentou abordar aqui os pontos, e faltou coisa, e tem muita coisa para falar, mas eu tentei colocar esses tópicos porque eu achei bem interessante. não, e Bem olha, legal. gente, pode ter certeza, quem me conhece já sabe, quando eu prometo, eu gosto de cumprir. A gente está num país, né, que as pessoas prometem muito e não cumprem, né? Mas Uhum, eu gosto de cumprir. Nós vamos fazer com certeza. outras sim com a Bárbara, que eu sei que vai ser muito importante. E acompanhem. A nossa intenção do Balaio não é fazer propagandas, pelo contrário, é Uhum, conectar empreendedores, é conectar empresas, porque eu, de repente, posso oferecer um serviço para você. Muitas empresas hoje que estão aqui, eu tenho certeza, Bárbara, que vão te consultar para lá, uhum. gente, pega a Fina Consultoria, segue lá no Instagram, chama a Bárbara. Vê lá, agora é o momento de chegar com ela, alinhar dentro da sua empresa, qual é a necessidade, o que precisa fazer para poder crescer. E eu tenho certeza que nós, nos ajudando, todo mundo vai crescer e vai expandir os seus negócios. E quando tudo Com voltar ao certeza. normal, eu já vi aqui que a gente já foi convidada para vários cafés aqui, vamos mesmo. Ah, eu vou, posso ir já. Mas com certeza, obrigada, viu? Eu vou divulgar seu próximo evento presencial, eu divulgo, e aí esse pessoal que tá assistindo vai saber que é o Balaio de Cartões. Tá Com bom? certeza. Nós Pode estamos juntos deixar. e cada vez mais, que olha, uma ótima semana para todos. Tchau, Que Deus obrigada. e até o próximo, a nossa próxima Até. live. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, viu, Andréia? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.